Milionário faz o impensável ao ouvir pedido de mendiga negra nas ruas. No meio do caos cortante da Avenida Paulista, luzes de letreiros piscavam com uma intensidade quase agressiva. Carros rangiam freadas, buzinas ecoavam como gritos furiosos numa selva de concreto. Ali, entre o passo acelerado das pessoas trajadas de terno e celular na orelha, Lucas surgiu, um homem que parecia esculpido pela frieza do dinheiro. Milionário da cidade, dono de uma fortuna que enchia um apartamento inteiro no coração da metrópole, mas que carregava um vazio imenso, uma solidão que engolia suas noites. Foi nesse cenário ruidoso e impessoal que algo inesperado aconteceu. Lucas atravessava a rua quando uma voz suave e cansada quebrou o burburinho. Era Maria, uma mulher em condição de rua, com roupas rasgadas, cabelo desgrenhado e olhos negros que brilhavam com uma calma quase sobrenatural. Ela parou diante dele, estendendo as mãos sujas, mas o pedido não veio em forma de moeda ou comida. Só um. Pessoas desaceleraram. Olhares se cruzaram. Uma mistura de espanto, curiosidade e até reprovação. Uma mendiga negra, pedindo algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão improvável, para um milionário conhecido por nunca baixar a guarda. Lucas ficou estático por um instante, o peito apertado, como se um nó invisível estrangulasse sua camisa de grife. As mãos tremiam, a garganta secava. Ali, na avenida mais famosa, o símbolo máximo do poder e da riqueza, sentiu pela primeira vez a verdadeira crueza da solidão. Não aquela que o dinheiro disfarçava, mas a fome de afeto, de conexão genuína. Era como se alguma sombra antiga, há muito sepultada, sussurrasse para ele, de um passado que tentou enterrar com pilhas de dinheiro. Sem pensar direito, ele estendeu os braços. O abraço foi curto, mas parecia a eternidade. A pele fria de Maria contrastava com o calor trêmulo dele. Foi um choque, uma descarga elétrica, baixando direto para o coração. Ao redor, a cidade parecia desacelerar. As vozes sum. O que ninguém sabia era que aquela mulher trazia mais do que apenas um pedido simples. Trazia lembranças que Lucas nem sequer sabia que carregava. Memórias de uma mãe lutadora, invisível para a alta sociedade, que já enfrentou a mesma dureza das ruas. Agora, essas duas trajetórias, tão distintas e ao mesmo tempo tão ligadas, começavam a entrelaçar-se, ameaçando derrubar muros longamente erguidos. O olhar dos passantes os perfurava, alguns sussurrando: o que um milionário está fazendo com uma mendiga? Outros, em silêncio, sentindo um misto de pena e inveja. Mas ali, naquele abraço inesperado, uma faísca de humanidade real e crua surgia. Uma que ninguém na Paulista esperava ver. O mistério é: até onde vai essa ligação? Que segredos familiares estremecerão o mundo de Lucas? E mais importante, será que essa inesperada amizade vai conseguir resgatar não só Maria, mas a humanidade perdida no coração de um milionário solitário? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas ainda estava preso na intensidade daquele abraço.
o calor e a simplicidade de Maria pareciam cortar através da indiferença de sua vida de milionário. O que ele não esperava era que aquele momento inusitado se transformasse em um pesadelo em frações de segundos. Enquanto ele se afastava, um grito cortou o ar. "Pare! Você não pode fazer isso!" A voz era aguda e autoritária, como um relâmpago em um céu de tempestade. Lucas virou-se, confuso, e viu um segurança do shopping próximo avançando em sua direção, acompanhado de um grupo de policiais. O murmurinho da multidão cresceu em um crescendo frenético. "Não pode se associar a ela. Vamos!" O segurança, um homem corpulento com um olhar severo, agarrava o braço de Lucas. A expressão dele estava entre a raiva e a incredulidade, como se estivesse testemunhando um crime inaceitável. O choque da situação ecoou dentro de Lucas. Ele sentia como se seu peito estivesse prestes a explodir. "E quem é você para ditar com quem eu posso ou não ficar?" Lucas respondeu, sua voz tremendo, mas determinada. "Uma mendiga como ela traz problemas. Você não sabe quem ela é. Libere-se dela agora. É um pedido da administração." Disparou o segurança, puxando-o para longe de Maria. As palavras do segurança ricochetearam na mente de Lucas. Problemas? O que ele queria dizer com isso? Ele olhou para Maria, que se mantinha firme, mas havia uma sombra nos olhos dela. Uma fração de incerteza, uma faísca de dor. Ele novamente se virou para o segurança, seu coração batendo forte. Que tipo de problemas? Nesse momento, a multidão agarrou-se à cena, ansiosa por um espetáculo. Os murmúrios aumentavam, misturando admiração, compaixão e julgamento. Mas Maria então começou a falar, sua voz calma, mas carregada de autoridade. "Você não é o que pensa que é, Lucas. O seu dinheiro não pode comprar a verdade." E essas palavras dispararam uma série de lembranças que não pertenciam àquele momento. Lucas estava confuso, não compreendia, mas algo dentro dele se partiu. A expressão de Maria tornou-se intensa, revelando uma faceta dele que ele não conhecia. A solidão e a luta dela soavam como uma melodia trágica. "Minha mãe!" Maria começou, mas a frase foi interrompida por um estrondo. Um carro desgovernado rompeu a calçada, vindo direto em direção a eles. O impacto do veículo fez o tempo parar. Um grito de horror ecoou na Avenida Paulista e a multidão se dispersou em um pânico coletivo. Lucas se viu empurrando Maria, fazendo-a cair, enquanto ele próprio se jogava para o lado. Tudo se transformou em caos. O estrondo do impacto e o cheiro de gasolina se misturaram ao grito de pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Quando o silêncio se instalou novamente, Lucas se virou, procurando por Maria no meio dos feridos. A imagem dela estava distorcida, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que buscaram por conexão, agora cintilavam com algo mais profundo, um segredo prestes a ser revelado. Diante daquela tragédia súbita, Lucas se deu conta de que a vida havia triplamente mudado. Não apenas ele estava diante de uma mendiga, mas talvez de alguém muito mais importante. O que estava escondido sob a superfície? Que ligação obscura unia suas histórias? Aquela que parecia uma simples interação agora explodia com potencial de reviravolta. Tudo o que ele sabia estava ameaçado de desmoronar. E no meio da confusão, Maria olhou diretamente para ele como se pudesse ver através da armadura de dinheiro e frieza que ele vestia. "A verdade está mais próxima do que você imagina." E com essas palavras,
A fenda entre eles se alargou, prometendo revelar mistérios que Lucas nunca esteve preparado para encarar. A cidade seguia em êxtase, mas naquele instante o que realmente importava se tornava claro. O quê? Lucas olhou fixamente para Maria, ainda em choque, quando uma onda de pânico pareceu se espalhar pela Avenida Paulista. O carro desgovernado havia atingido o chão, com um baque ensurdecedor, fazendo o asfalto vibrar sob os pés de quem ainda permanecia ali, paralisado pelo medo. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Tudo parecia uma cena de filme. Uma mistura de confusão e adrenalina. Maria estava caída. A expressão de desespero misturada com algo que ele não conseguia identificar. "Maria!" Lucas gritou, sua voz explodindo no caos. O tumulto tomou conta da multidão. Pessoas gritando e correndo. Ele se movia rápido, empurrando todos para o lado, sem pensar. O empurrão era reflexo de um instinto primitivo, de proteger, de salvar. A dor na mão de Lucas se intensificava, mas a única coisa que importava era encontrar Maria. Finalmente, ele chegou até ela. O carro estava parado, mas havia outro problema. Algo que Lucas não havia percebido antes. O motorista estava saindo do veículo, caindo desajeitadamente. Mas antes que Lucas pudesse notar, um olhar familiar cruzou seu campo de visão. Um reconhecimento profundo e chocante. O homem se virou, e Lucas se sentiu como se uma lâmina de frio cortasse seu estômago. Era Rafael, seu irmão mais novo, aquele que ele não via há anos. Um elo quebrado na história de sua vida. O mesmo rosto angular, mas marcado por cicatrizes sutis e um olhar que falava de luta e sobrevivência. E ali estava ele, sujo, com as roupas rasgadas, exatamente como Maria. Um pensamento atravessou a mente de Lucas como um raio. Não, não pode ser. Lucas, eu só queria... Rafael começou, mas antes que pudesse terminar, a multidão se agitou novamente. Os policiais estavam se aproximando. Suas figuras, sólidas e autoritárias, portavam o ar com a pressa e a frequência de passos determinados sobre o asfalto. "Que está acontecendo aqui?" gritou um deles, a voz carregada de uma raiva que ecoava pela avenida. Com os sentidos turvos, Lucas olhou entre os dois, Maria e Rafael. Eles eram estranhos e familiaridades de uma só vez. Uma sensação de traição encheu seu peito, uma raiva pela vida que tinham levado e pelo que ele nunca entendia até aquele momento. "Você não pode fazer isso. Eles não foram problema para mim. Não eram e nem deveriam ser." Ele apontou para a polícia, enquanto os olhares da multidão pesavam sobre ele como uma maldição. "Teve o que você merece." Rafael gritou, seus olhos arregalados. "Você nunca ligou, Lucas. Sempre foi um filho da puta, cercado pelo seu dinheiro, sem se importar com quem estivesse caindo no caminho." As palavras do irmão atingiram Lucas como golpes. Todos os fragmentos de sua vida, misturando-se em um só baque. "Você vai deixar essa mulher ser arrastada de volta para onde você escapuliu? Você quer mesmo?" O mar de vozes ao redor deles ficou mais intenso, murmúrios de reprovação e espanto ecoando como uma sinfonia de condenação. Maria, ainda no chão, olhou de um para o outro, a expressão confusa e ansiosa. "Você se conhece?" ela perguntou. E foi como se um espelho tivesse sido quebrado. Lucas sempre pensou que era só uma divisão entre ricos e pobres. Mas ali, no calor do momento, a verdade se revelava.
Rafael e Maria poderiam ser muito mais do que o que seus olhos viam. Com os nervos à flor da pele, Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Uma torrente de memórias e verdades não ditas escapuliam como fumaça. O que você quer dizer com isso? Ele conseguiu perguntar, a cabeça girando. A vida inteira que ele acreditou vivenciar estava prestes a ser reescrita. Maria, com um olhar profundo, disse: a verdade está mais próxima do que você imagina. E não é só sobre nós. Em seu coração, Lucas sentiu um nó apertado. Que segredos ligavam aqueles dois? Que revelações ainda estavam por vir? E a cidade, com todo o seu frenesi, parecia assistir a tudo, como se estivesse esperando uma nova história. Uma nova verdade prestes a explodir em revelações. O dilema ardente deixava espaço para uma inquietação crescente no ar. O que mais estava escondido sob as camadas das vidas que ele conhecia? Lucas olhou fixamente para Maria, a mente girando em um turbilhão de emoções. Ele teve a impressão de que o tempo tinha parado, o caos da Avenida Paulista diluindo-se ao redor deles. Rafael, seu irmão, estava ali, mas as palavras de Maria ainda ecoavam em sua cabeça. A verdade está mais próxima do que você imagina, e não é só sobre nós. Ele mal conseguia respirar. Um aperto no peito ameaçava sufocá-lo. O que ela queria dizer com isso? A multidão estava em alvoroço, e os seguranças se aproximavam. As vozes ecoando, gritos de alerta e pânico. Lucas olhou para Rafael, esperando uma resposta. Havia dor, frustração e algo mais. Uma conexão quebrada que nunca teve a chance de se formar. Você me deixou, Lucas! Rafael gritou, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Você não sabe do que está falando. Lucas respondeu, sua voz subindo. Eu não sabia que você estava aqui. Nunca soube. A tensão estava no ar, e o pesar da distância entre eles se transformava em um sentimento denso. Então um estalo gutural cortou a conversa. Um barulho ensurdecedor. Lucas virou-se para o impacto. O carro ainda permanecia ali, mas um homem saiu dele, cambaleando. Com olhos espantados, reconheceu aquele rosto. Era Marco, o pai deles. Quebrado, sujo, mas o mesmo olhar penetrante que ele conhecia. Pai, o que você está fazendo aqui? Lucas mal pôde acreditar. Queria entender, mas a lógica o abandonava. Um peso esmagador enchia seu estômago. Por que você não voltou para casa? Marco olhou em volta, os olhos cheios de desespero. Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam o peso de uma revelação. E antes que Lucas pudesse perguntar mais, Marco continuou, a voz tremendo. Eu fui forçado a deixar vocês, não tive escolha. A tensão no ar estava palpável, a multidão captando cada palavra ansiosa. Rafael olhou para Lucas, ambos confusos, mas ao mesmo tempo despertando a mesma dúvida em seus corações. Como assim? O que você queria dizer com isso? O que está escondido? Lucas perguntou, o coração disparado. A vulnerabilidade de Marco expunha um abismo entre eles. O pai fugido, o retorno numa situação absurda. É mais complicado do que você imagina, Marco disse, a voz sumindo, enquanto uma sirene surgia ao fundo, interrompendo o momento. A situação estava prestes a escalar, e as vozes da multidão tornaram-se um eco distante. Gritos, murmúrios. Maria, ainda no chão, observava a cena, seu olhar silencioso. Você tem o direito de saber, Lucas, ela disse suavemente. O que seu pai fez e o que ele escondeu de vocês é mais do que apenas falhas de um homem. É uma teia de segredos que afetou não só vocês, mas muitos outros. Então,
Um policial se aproximou de Marco, exigindo que se retirasse. Lucas se viu entre dois mundos, sua nova realidade e a vida que sempre soube. As revelações de Marco e Maria criavam um nó ainda mais confuso. O ar ficou pesado e uma dúvida faminta começou a devorar sua sanidade. "Você é um criminoso?" Foi tudo que Lucas conseguiu perguntar. O rosto de Marco se contraiu, a dor visível. "Não, não sou", ele respondeu, a voz quase inaudível. "Mas sou parte de algo que você nunca entendeu." E o mundo de Lucas desmoronou. A multidão olhava. A cena estava eletricamente carregada. Ele sentia que estava prestes a perder tudo. A família que nunca soube que precisava. O amor que não estava disposto a aceitar. E ali, no meio do caos, Lucas percebeu que toda a sua vida era uma mentira. As revelações prestes a explodir como uma bomba. "O que você escondeu de nós, pai?" As palavras saíram como um grito sufocado. No momento em que Marco ia responder, uma nova explosão reverberou por perto. Nos instantes seguintes, tudo virou um turbilhão de movimento, luz e gritos. E o que deveria ser uma revelação se transformou em um pesadelo quando a fumaça começou a se espalhar. Algo muito maior estava se aproximando, e Lucas sabia que a verdade, qualquer que fosse, estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que deveria ser uma revelação se transformou em um pesadelo quando a fumaça começou a se espalhar. Lucas olhou em volta, o coração disparado, enquanto as sirenes soavam mais alto. Fumaça, desespero, a multidão se movia como um mar de caos. Pessoas empurrando-se umas às outras em pânico. "Lucas, cuida do pai!" gritou Rafael, mas as palavras soaram distantes. Um aperto na garganta. Maria estava no chão, ainda assistindo ao turbilhão, e Lucas percebeu que ignorar a realidade poderia ser sua maior falha. Ele estava perdido em pensamentos confusos quando um grito cortou o ar. "Cuidado!" Alguém estava apontando e, num instante, tudo parecia desacelerar. Um novo carro se aproximava. Não, na verdade, era uma van preta, avançando em alta velocidade. A multidão se separou, gritos ecoaram, e a van desgovernada freou com um rangido agonizante. Por um momento, Lucas achou que o mundo tinha paralisado. Depois, tudo se desenrolou a jato. A porta traseira da van se abriu de uma vez, e homens armados saíram em um pulo, gritando ordens. "Afastem-se! Todos para o chão!" As palavras eram uma ordem brutal. O pânico aumentou, e Lucas sentiu o desespero crescer em seu peito. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, e a realidade parecia desmoronar. Antes que pudesse reagir, um dos homens, rosto coberto, mirou diretamente para ele. Não, Lucas conhecia aquele olhar. Um fio de reconhecimento cortou sua mente. Era alguém de sua infância. Um colega de escola que sempre foi associado a coisas ruins. Quase imediatamente, ele sentiu um nó se formar em seu estômago. "Maluco! Não pode ser!" Ele mal pensava. "Rafael! Pai! Para o chão!" gritou Lucas. O medo preenchia suas veias. Ele teve que proteger Maria e a família, mesmo que estivesse em êxtase de choque. Mas a situação era caótica. E o que estava prestes a acontecer era pior do que qualquer pesadelo. Os homens começaram a arrastar algumas pessoas para a van, e a fúria tomou conta de Lucas. "Não! Soltem eles!"
Ele avançou, mesmo contra a onda da multidão que tentava escapar. Era um impulso irracional, mas a necessidade de salvar aqueles ao seu redor superava tudo. Lucas é uma arapuca! Não se envolva! Gritou Rafael, mas não havia tempo. Um dos homens se virou, apontando a arma para Lucas, e a cena ficou em câmera lenta. O mundo parecia ter desvanecido em um borrão. Afaste-se ou eu atiro! O homem balançava a arma, mas Lucas não conseguiu recuar. O que estava se desenrolando era mais do que uma simples tentativa de roubo. Aqueles homens estavam em uma missão específica, talvez até dirigida a ele. Pai! Rafael! Ele gritou, seus olhos passando de um familiar a outro. O que estava acontecendo? Por que eles? E então tudo se fez claro como um raio em meio à tempestade. Rafael e Marco se encararam e ele viu um brilho de reconhecimento. Marco falava algo para Rafael, mas Lucas não o escutava. O que eram aquelas palavras? E como elas afetavam o que estava acontecendo? Então, um tiro ecoou. O som cortou o caos. E o silêncio aterrorizante que se seguiu foi como um grito em sua mente. Lucas se virou na direção de onde havia vindo o som. Todos estavam paralisados. O horror estava em cada rosto ao redor. Não, não, pai! As palavras escaparam de seus lábios. Marco, seu pai, tinha caído, a expressão de dor e choque estampada no rosto. O tempo parou e, naquele instante, Lucas percebeu que a verdade era uma tempestade prestes a se soltar, sem que ninguém estivesse preparado para a fúria dela. E ali, com um pedido, Maria gritou: "A verdade está mais próxima do que você imagina." Mas o que mais poderia ser revelado? O que mais estava à espreita sob a superfície? O pânico crescia e Lucas sabia que nada voltaria a ser como antes. A vida, a família e os segredos se entrelaçavam em uma dança macabra e violenta, e todas as suas certezas eram um eco distante. O que mais estava por vir? O que mais ainda podia desmoronar? As sombras se aproximavam e ele estava prestes a entrar em um abismo cujas profundezas ele nunca imaginou que pudesse explorar. O pânico na Avenida Paulista havia alcançado seu ápice. Lucas estava paralisado. A cena diante dele se desdobrava em um pesadelo. Marco, seu pai, caído no chão, e Rafael gritando para o irmão se afastar da van. A fumaça se espalhava, carregando o cheiro de borracha queimada e medo. Lucas sentiu seu estômago revirar enquanto observava os braços de Marco se contorcerem, ainda buscando dignidade em meio à dor. "Não, pai, fique comigo!" As palavras saíram empurradas por um misto de desespero e raiva. Rafael lutava com uma sensação de impotência, mas a determinação nos olhos de Lucas não deixava espaço para hesitação. Ele se agachou, tentando ajudar Marco a se levantar, sua consciência girando entre uma necessidade de salvar e a urgência de escapar. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o ar. Um clarão ofuscante surgiu do carro danificado, que ainda estava ali. Lucas voltou-se para olhar, atordoado. O que era aquilo? A segurança da cidade parecia uma miragem. Quando o brilho desapareceu, uma onda de choque emanou, derrubando tudo o que estava à frente. O impacto foi como um soco no estômago. O caos não tinha fim. A multidão começou a gritar, mas entre os gritos e o desespero, uma figura emergiu.
Era uma mulher com um vestido branco, cabelos desgrenhados emoldurando um rosto que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era Cíntia, a mulher que seu pai havia abandonado anos atrás. O mesmo olhar que ele tanto tentou esquecer o encarava com intensidade. O que ela estava fazendo ali? O que significava essa estranha interseção de vidas? Lucas! Cíntia gritou, mas as palavras dela pareciam ecoar através de um corredor de espelhos distorcidos. Você precisa saber a verdade. Ele viu o semblante de Marco se contorcer, um desespero que cortava mais fundo do que o próprio pânico. Cíntia! O que você está fazendo aqui? Marco gritou, mas suas palavras estavam carregadas de um medo que Lucas nunca havia ouvido antes. E naquela fração de segundo, tudo se conectou, como se estivesse olhando para uma pintura que até então era invisível. Cíntia! A mulher que ele apenas conhecia pelas histórias contadas em sussurros. Uma nova verdade, uma nova realidade. Os homens armados na van também estavam observando. A confusão dando lugar a uma hesitação. O clima mudava. O perigo pairava no ar como um manto pesado. Não se aproxime dela! Um deles gritou, a voz cortante, gelando o sangue de Lucas. Não! Todo mundo precisa saber. A verdade é mais importante do que qualquer arma. Disse Cíntia, com uma certeza que desafiava a posição de poder. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que ela sabia? O que estava para ser revelado? A multidão ficou paralisada. As tensões aumentaram. Então Cíntia olhou diretamente para Lucas, uma mistura de dor e coragem emanando dela. Você não é apenas um milionário solitário. Você é mais, muito mais. A verdade sobre seus pais, sobre mim, é algo que você nunca imaginou. Um novo tiro cortou o ar e tudo se transformou novamente. Marco caiu, o corpo se curvando para o lado como se tivesse sido atingido. O grito de Lucas foi abafado pelo rugido da confusão. Ele estava ali, à mercê das circunstâncias, seu universo se desmoronando. Enquanto o mundo girava, a última frase de Cíntia ressoava em sua mente como um trovão. Você é o legado de algo muito maior do que você pensa. E a fumaça subiu como uma névoa, cobrindo tudo. O caos reinava, mas no meio da tempestade de gritos e confusão, o que mais escondia a verdade? O que mais estava a ponto de ser revelado? A cidade pulsava ao seu redor, e Lucas sentia que qualquer passo em falso poderia levá-lo a perder a única chance de descobrir quem realmente era e de onde vinha. Cada olhar ao seu redor carregava perguntas sem respostas. E enquanto as sombras selavam seu destino, ele soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. O pânico na Avenida Paulista havia alcançado seu ápice. Lucas estava paralisado. A cena diante dele se desdobrava em um pesadelo. Marco, seu pai, caído no chão, e Rafael gritando para o irmão se afastar da van. A fumaça se espalhava, carregando o cheiro de borracha queimada e medo. Lucas sentiu seu estômago reviar enquanto observava os braços de Marco se contorcerem, ainda buscando dignidade em meio à dor. Não, pai! Fique comigo! As palavras saíram empurradas por um misto de desespero e raiva. Rafael lutava com uma sensação de impotência, mas a determinação nos olhos de Lucas não deixava espaço para hesitação. Ele se agachou tentando ajudar Marco a se levantar, sua consciência girando entre uma necessidade de salvar e a urgência de escapar. E foi aí que algo inesperado aconteceu.
uma explosão de luz cortou o ar. Um clarão ofuscante surgiu do carro danificado, que ainda estava ali. Lucas voltou-se para olhar, atordoado. O que era aquilo? A segurança da cidade parecia uma miragem. Quando o brilho desapareceu, uma onda de choque emanou, derrubando tudo que estava à frente. O impacto foi como um soco no estômago. O caos não tinha fim. A multidão começou a gritar, mas entre os gritos e o desespero, uma figura emergiu. Era uma mulher com um vestido branco, cabelos desgrenhados, emoldurando um rosto que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era Cíntia, a mulher que seu pai havia abandonado anos atrás. O mesmo olhar que ele tanto tentou esquecer o encarava com intensidade. O que ela estava fazendo ali? O que significava essa estranha interseção de vidas? Lucas! Cíntia gritou. Mas as palavras dela pareciam ecoar através de um corredor de espelhos distorcidos. Você precisa saber a verdade. Ele viu o semblante de Marco se contorcer. Um desespero que cortava mais fundo do que o próprio pânico. Cíntia, o que você está fazendo aqui? Marco gritou, mas suas palavras estavam carregadas de um medo que Lucas nunca havia ouvido antes. E naquela fração de segundo, tudo se conectou, como se estivesse olhando para uma pintura que até então era invisível. Cíntia. A mulher que ele apenas conhecia pelas histórias contadas em sussurros. Uma nova verdade. Uma nova realidade. Os homens armados na van também estavam observando, a confusão dando lugar a uma hesitação. O clima mudava. O perigo pairava no ar como um manto pesado. Não se aproxime dela! Um deles gritou, a voz cortante gelando o sangue de Lucas. Não! Todo mundo precisa saber. A verdade é mais importante do que qualquer arma, disse Cíntia, com uma certeza que desafiava a posição de poder. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que ela sabia? O que estava para ser revelado? A multidão ficou paralisada. As tensões aumentaram. Então, Cíntia olhou diretamente para Lucas, uma mistura de dor e coragem emanando dela. Você não é apenas um milionário solitário. Você é mais, muito mais. A verdade sobre seus pais, sobre mim, é algo que você nunca imaginou. Um novo tiro cortou o ar e tudo se transformou novamente. Marco caiu, o corpo se curvando para o lado, como se tivesse sido atingido. O tempo parou e naquele instante Lucas percebeu que a verdade era uma tempestade prestes a se soltar, sem que ninguém estivesse preparado para a fúria dela. E ali, com um pedido, Maria gritou, a verdade está mais próxima do que você imagina! Mas o que mais poderia ser revelado? O que mais estava à espreita sob a superfície? O pânico crescia e Lucas sabia que nada voltaria a ser como antes. A vida, a família e os segredos se entrelaçavam em uma dança macabra e violenta. E todas as suas certezas eram um eco distante. O que mais estava por vir? O que mais ainda podia desmoronar? As sombras se aproximavam e ele estava prestes a entrar em um abismo cujas profundezas ele nunca imaginou que pudesse explorar. O pânico na Avenida Paulista havia alcançado seu ápice. Lucas estava paralisado. A cena diante dele se desdobrava em um pesadelo. Marco, seu pai, caído no chão, e Rafael gritando para o irmão se afastar da van. A fumaça se espalhava, carregando o cheiro de borracha queimada e medo. Lucas sentiu seu estômago revirar, enquanto observava os braços de Marco se contorcerem, ainda buscando dignidade em meio à dor. Não, pai! Fique comigo!
As palavras saíram empurradas por um misto de desespero e raiva. Rafael lutava com uma sensação de impotência, mas a determinação nos olhos de Lucas não deixava espaço para hesitação. Ele se agachou, tentando ajudar Marco a se levantar, sua consciência girando entre uma necessidade de salvar e a urgência de escapar. A multidão estava aninhada em um frenesi caótico, gritos ecoando, enquanto a cena se desenrolava como um filme bizarro. E então aconteceu. Um som ensurdecedor cortou o ar. Outra explosão, mas não de uma bomba ou armas. Um carro em chamas que havia se desgovernado, colidindo com o canteiro, explodindo em uma esfera de fogo e metal retorcido. "No!" gritou Lucas, seus instintos acionados. A onda de calor o atingiu em cheio, fazendo-o recuar. O brilho do incêndio iluminou os rostos aterrorizados ao seu redor, e Lucas viu o próprio Rafael sendo empurrado para trás, quase desmaiando numa onda de fumaça. "Corre! Vamos!" Lucas berrou, já arrastando Rafael consigo. Mas quando seus olhos buscaram o pai, só enxergou uma imagem distorcida entre a confusão. "Pai!" Ele gritou novamente, mas nenhum som parecia sair. O que estava acontecendo? Como tudo tinha mudado tão rápido? Enquanto tentava encontrar um caminho, seus olhos se fixaram em Cíntia, que estava mais perto do que imaginava. Ela olhava fixamente para algo. "Cíntia, o que é, você sabe?" perguntou Lucas com a voz entrecortada, quase ofegante, assim como o ar ao seu redor. O olhar dela estava distante, quase como se estivesse em transe. "Lucas, você precisa entender. O que se aproxima é..." E antes que pudesse finalizar, uma figura emergiu das sombras. Um homem alto e robusto, caminhando na direção deles. Seu cabelo desgrenhado e a expressão cheia de raiva estavam perfeitamente normais. Mas o que não fazia sentido era ver uma Marta envolvendo sua mão. "É você!" Lucas murmurou, a mente atordoadas, reconhecendo o estranho sem saber como. Ítalo, o homem que havia sido um dos desafios mais sombrios de sua vida, estava ali, sob as luzes difusas de um dia de caos. "Você não deveria estar aqui!" Lucas gritou, e a multidão começou a recuar ainda mais. Os olhares passaram de espanto a desespero, e depois de puro terror. "Eu não estava!" Ítalo gritou, sua voz atravessando o tumulto. "Até que alguém me fez voltar." Ele olhou para Cíntia, então para Lucas. "Você não sabe do que você heredou." "Não sabe?" Lucas franziu os lábios, confuso. Uma revelação nascia entre os olhares. "Do que você está falando?" "Todos vivem em uma sombra, mas a sua é a mais profunda. Você é parte de algo maior, Lucas. Você não é apenas um homem comum." A cada palavra de Ítalo, o chão sob ele parecia se mover. E então, em um instante silencioso, algo aconteceu. Um tiro ecoou outra vez. A cena se transformou em um turbilhão. Marco caiu novamente, agora agarrando a perna, visivelmente ferido. O tempo parou e tudo ao redor dele tornou-se um borrão. Lucas estava em uma montanha russa de dúvidas e emoções. A voz de Maria cortou o ar. Ao longe, "A verdade está mais próxima do que você imagina, Lucas." O que significava isso? A verdade começou a se misturar com a dor e a raiva, desafiando toda a realidade. Ele viu Rafael caindo de joelhos, olhando para os dois homens e piscando um brilho de compreensão. E a única pergunta que retumbava em sua mente: quem era ele realmente? O que mais estava prestes a ser revelado? Lucas, perdido em um emaranhado de segredos.
Não tinha certeza se estava pronto para encarar tudo isso. O que estava a caminho poderia destruir o que restava de sua vida. O pânico na Avenida Paulista havia alcançado seu ápice. Lucas estava paralisado. A cena diante dele se desdobrava em um pesadelo. Marco, seu pai, caído no chão, e Rafael, gritando para o irmão se afastar da van. A fumaça se espalhava, carregando o cheiro de borracha queimada e medo. Lucas sentiu seu estômago revirar enquanto observava os braços de Marco se contorcerem, ainda buscando dignidade em meio à dor. Não, pai! Fique comigo! As palavras saíram empurradas por um misto de desespero e raiva. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, mas ele não podia deixar seu pai ali. Rafael lutava com uma sensação de impotência, mas a determinação nos olhos de Lucas não deixava espaço para hesitação. Ele se agachou, tentando ajudar Marco a se levantar. Sua consciência girando entre uma necessidade de salvar e a urgência de escapar. A multidão estava aninhada em um frenesi caótico, gritos ecoando enquanto a cena se desenrolava como um filme bizarro. E então aconteceu! Um som ensurdecedor cortou o ar. Outra explosão, mas não de uma bomba ou armas. Um carro em chamas, que havia se desgovernado, colidindo com o canteiro, explodindo em uma esfera de fogo e metal retorcido. Não! Gritou Lucas, seus instintos acionados. A onda de calor o atingiu em cheio, fazendo-o recuar. O brilho do incêndio iluminou os rostos aterrorizados ao seu redor. E Lucas viu o próprio Rafael sendo empurrado para trás, quase desmaiando numa onda de fumaça. Corre! Vamos! Lucas berrou, arrastando Rafael consigo. Mas quando seus olhos buscaram o pai, só enxergou uma imagem distorcida entre a confusão. Pai! Ele gritou novamente, mas nenhum som parecia sair. O que estava acontecendo? Como tudo tinha mudado tão rápido. Enquanto tentava encontrar um caminho, seus olhos se fixaram em Cíntia, que estava mais perto do que imaginava. Ela olhava fixamente para algo. Cíntia, o que você sabe? Perguntou Lucas com a voz entrecortada, quase ofegante, assim como o ar ao seu redor. O olhar dela estava distante, quase como se estivesse em transe. Lucas, você precisa entender. O que se aproxima é... E antes que pudesse finalizar, uma figura emergiu das sombras. Um homem, alto e robusto, caminhando na direção deles. Seu cabelo desgrenhado e a expressão cheia de raiva estavam perfeitamente normais. Mas o que não fazia sentido era ver uma máscara envolvendo sua mão. É você, Lucas murmurou, a mente atordoadas, reconhecendo o estranho sem saber como. Ítalo, o homem que havia sido um dos desafios mais sombrios de sua vida, estava ali, sob as luzes difusas de um dia de caos. Você não deveria estar aqui! Lucas gritou, e a multidão começou a recuar ainda mais. Os olhares passaram de espanto a desespero, e depois de puro terror. Eu não estava! Ítalo gritou, sua voz atravessando o tumulto. Até que alguém me fez voltar. Ele olhou para Cíntia, então para Lucas. Você não sabe do que você herdou, não sabe? Lucas franziu os lábios, confuso. Uma revelação nascia entre os olhares. Do que você está falando? Todos vivem em uma sombra, mas a sua é a mais profunda. Você é parte de algo maior, Lucas. Você não é apenas um homem comum. A cada palavra de Ítalo, o chão sob ele parecia se mover. E então, em um instante silencioso, algo aconteceu. Um tiro ecoou. A cena se transformou em um turbilhão. Marco caiu novamente, agora agarrando a perna,
visivelmente ferido. O tempo parou e, naquele instante, Lucas percebeu que a verdade era uma tempestade prestes a se soltar, sem que ninguém estivesse preparado para a fúria dela. E ali, com um pedido, Maria gritou: "A verdade está mais próxima do que você imagina." Mas o que mais poderia ser revelado? O que mais estava à espreita sob a superfície? O pânico crescia, e Lucas sabia que nada voltaria a ser como antes. A vida, a família e os segredos se entrelaçavam em uma dança macabra. O que mais estava por vir? Então, enquanto o olhar de Ítalo se fixava em Lucas, uma expressão de terror desenhou-se em seu rosto. "Você não está pronto. Ninguém está. A sua mãe." Neste momento, uma onda de confusão se espalhou pelo ar, e mesmo quando a multidão mergulhou na gritaria e caos, o que Ítalo começava a revelar não era o que Lucas esperava. Atrás dele, dentro da van, uma mulher com um manto preto se levantou, seu rosto escondido. E a única coisa visível eram os olhos que brilhavam intensamente. "Lucas, você não faz ideia do que realmente aconteceu." E com um gesto, a mulher levantou a mão. A fumaça ao redor começou a se agitar, como se as palavras já dissessem mais do que qualquer um poderia entender. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? Maria olhou fixamente para a van, seus olhos cheios de compreensão e dor, como se soubesse de tudo o que estava prestes a acontecer. Lucas sentia seu coração disparar. Um nó na garganta o impedia de gritar, mas a necessidade de agir tomava conta dele. A fumaça densa envolvia a cena, e o calor das explosões fazia tudo parecer irreal. "Cíntia, o que você sabe?" ele perguntou, sua voz tremendo. "Você precisa se lembrar, Lucas. A verdade está em você." Cíntia gritou, mas a confusão dominava o ar. As palavras dela pareciam flutuar, como se estivessem presas entre a fumaça e os gritos de dor. Os homens armados começaram a se mover, seus olhares de aço afiados como lâminas. Lucas viu Ítalo avançar, um brilho selvagem em seus olhos. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Ele estava incontrolável, a adrenalina correndo como um rio furioso por suas veias. Um segundo tiro ecoou, cortando o ar. Lucas sentiu o mundo parar. O corpo de Marco se contorceu novamente, e as lágrimas que ele havia tentado segurar finalmente explodiram. "Ai!" Ele gritava como se isso pudesse desfazer a realidade. Rafael colidiu com ele, puxando-o para longe, o rosto pálido de medo. "Precisamos sair! Agora!" Rafael implorou, mas Lucas estava preso como se raízes invisíveis o mantivessem no lugar. O olhar de Cíntia era intenso, uma chama acesa que iluminava verdades ocultas. "Saia da sombra, Lucas. Você é parte de uma grande história", disse ela. E as palavras foram como uma flecha. Ele sentiu uma luz dentro dele começando a brilhar. O medo transformou-se em determinação. Nesse momento, um tremor percorreu a Avenida Paulista. Tudo ao redor parecia balançar, como uma maré furiosa. Em meio ao caos, Ítalo agarrou o braço de Lucas. "Você não pode ignorar seu legado. A verdade te libertará." E ele viu o passado se desdobrar em sua mente. Vislumbres de um lar quebrado e de promessas não cumpridas. Um eco de seu próprio nome. "Stop!" gritou uma voz firme. Era um oficial, a autoridade clara em seu olhar. A multidão, agora paralisada, aguardava em tensão. Cada um inerte, alguns sem fôlego, outros com lágrimas escorrendo. Lucas, respirando fundo, sentiu toda a intensidade daquele momento. Ele mirou no olhar do pai, afundado em dor, e ao mesmo tempo viu Rafael se afastar. "Cuidado!" alguém gritou, e no instante seguinte,
A van explodiu em chamas. Um rugido gigantesco que consumiu tudo. Lucas sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O calor intenso como uma brasa que se acendia em seu peito. Ele não estava mais apenas lutando por um legado. Estava lutando por sua própria liberdade. E no meio do caos, um brilho inusitado chamou sua atenção. A figura de Cynthia ia se apagando. Mas antes disso, ela fez um movimento, como se acenasse um adeus. Lembre-se, você não está sozinho na noite mais escura. Os olhos de Lucas brilharam com perguntas, mas não havia tempo. Ele precisava agir. Rafael puxou Lucas para fugir, e ao olhar para trás, viu o que restava de seu pai. A luta, a dor, um fio tênue de conexão. A verdade que até então parecia distante, agora se aproximava a passos largos. O que mais estavam escondendo deles? Vamos! Não podemos esperar mais! Gritou Rafael, sua voz cortando através da fumaça e do caos. E enquanto corriam juntos, a sensação de um novo começo enchia o coração de Lucas. Você é parte de algo maior, Lucas. O eco das palavras de Cynthia ainda dançava em sua mente. E ele sabia que havia mais para descobrir. Mais do que ele poderia imaginar. Ao se afastarem da Paulista, uma nova vida começava a se desenrolar. Que fariam agora? A liberdade e os segredos ao mesmo tempo o libertavam e o prendiam. E assim, naquele instante, a urgência do futuro pulsava, sem certezas nem respostas. E agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.